Boa tarde, meus caros. E aí, estão prontos? Estão me... Agora vocês estão me ouvindo, né? Eu tinha esquecido o microfone mutado aqui do, do Google Meet. Isso, professor. E aí, boa tarde mais uma vez, então. Bom, então, vamos lá, não tem tanta coisa assim pra gente. Não tem mais tanta coisa assim pra gente ver agora. Então vamos adiantar aqui. Acho que agora que eu tô vendo que o tablet tá terminando de iniciar aqui. Bom, mas vamos lá. Então a gente vai tratar de mudança de base agora, certo? Professor, a nossa prova Oi. ficou para dia 21 mesmo? Isso, adiado por uma semana. Aí Para o vai ver outro funções sábado. afins, quadrática, angular, modular, logaritmo, exponencial e polinômio, né? Isso, isso. Ok, obrigada. Conforme sugeriram aí, preferiram adiar por uma semana e incluir esses assuntos que eu estou dando agora, ao invés de retirar eles e manter a prova no sábado, né? Então, bom, vamos lá. Então, na mudança, o que que é a tal da mudança de base no logaritmo? A mudança de base nada mais é do que isso aqui, ó. Certo? Essa propriedade. Beleza? Deixa ela gigante aqui na tela logo. Certo? Essa é a mudança de base. Então você sempre pode escrever o logaritmo de um certo de b em uma certa base A em termos de uma outra base também, certo? Só que aí você tem esse fatorzinho de correção aqui, ó. Se você quiser trocar o log de b na base A por um log de b numa outra base, numa base C, você pode fazer isso, mas aí você tem que dividir pelo log da base antiga na base nova, certo? Isso aqui é o que faz a correção, esse é o fator de correção aí na mudança do logaritmo, beleza? E como é que se prova isso aí? Então vamos ver a demonstração aqui, que é coisa simples. A demonstração consiste em a gente pega aí o log de b e chamar de c. Deixa eu ver uma coisa aqui que o programa, este programinha aqui teve uma atualização, agora não sei onde é que ficam as coisas aqui, misericórdia. Cadê? Ah, tá aqui. Então, ó, vamos fazer o log de b na base A igual a um certo x, igual a x. O log de b na base C chamar de y e o log de A na base C chamar de z, certo? Feito isso, o que que a gente pode dizer? Que se o log de b na base A é igual a x, então quer dizer que A elevado a x é b. Se o log de b na base C é igual a y, então é porque C elevado a y é igual a b. E se o log de A na base C é igual a z, é porque o C elevado a z é igual a A. Tá certo? Daí o que é que você faz? Como C elevado a z é igual a A, se você substituir aqui, ó, você vai obter isso. Tá certo? Então você vai ficar com C elevado a z elevado a x é igual a elevado a x, que é igual a b, e b
é igual a c elevado a y. Tá certo? Tá aqui, ó. Então, a gente vai ter a seguinte coisa. C elevado a z elevado a x é igual a c elevado a y. Tá certo? E aqui, como a gente tem uma potência de potência, a gente multiplica os expoentes. Então, o que eu tenho aqui, na verdade, é c elevado a z vezes x. Certo? E aí, c elevado a zx é igual a c elevado a y. Então, os expoentes são iguais. Zx é igual a y e, portanto, x é igual a y sobre z. E x igual a y sobre z é justamente isso aqui, ó. Tá certo? Por quê, ó? O log do b na base A é o que ele chamou de x, certo? O y é justamente o log do b na base C e o z é o log do A na base C. Beleza? Então, feito isso, fica provada essa propriedade aqui. Certo? Essa propriedade vai ter algumas consequências aí. Aqui tem uns exemplos, né? Exemplo simples de aplicação direta da mudança de base aí. Beleza? Que é você ter o log do 5 na base 3, você pode escrever como sendo o log do 5 na base 2 dividido pelo log do 3 na base 2. Mudança direta aí de base. Certo? Professor, Diga. essa semana o professor de tutoria falou que, tipo, tem um monte de demonstração, um monte de jeito de fazer demonstração. Aí essa daí seria como? Tipo, Essa daqui? demonstração direta, absurda, essas coisas. Essa aqui é uma demonstração direta. Sim, beleza. Certo? Bom, então, uma observação com relação à mudança de base é que ela pode ser reescrita assim também, né? Ok? Em vez de colocar dividindo, você deixa os dois caras multiplicando mesmo e escreve desse jeito. Escrevendo desse jeito, eu não sei qual é o melhor jeito que vocês teriam na cabeça de vocês de como lembrar dessa propriedade, mas eu penso assim, ó. Se o logaritmando aqui é igual a base nesse outro logaritmo, é como se, digamos assim, não é isso o que acontece, certo? Mas eu costumo pensar assim, ó, é como se esse cara cancelasse com esse e sobrasse o quê? Sobrasse o b como logaritmando, tá aqui, ó, e o a como base, ó. Certo? Eu não sei qual é a maneira que vocês vão usar para lembrar dessa relação, mas eu costumo lembrar dela assim, certo? Beleza? Agora, é claro que você só pode pensar assim, né? Se tanto A, B e C, aliás, o A e C, eles devem ser números positivos diferentes de 1, né? Porque lembre-se que para ele ser base do logaritmo, necessariamente ele tem que ser um número positivo e diferente de 1. Beleza? E aí, vocês acham que assim lembra melhor? O C cancelando com o C e sobrando o B de logaritmando e o A como sendo base, para chegar nisso aqui. Eu acho que é uma boa forma, né, de lembrar. Certo? Bom, então, uma consequência imediata da mudança de base é essa daqui, ó. Se você inverter a ordem, né, a posição aqui do logaritmando e da base, você inverte o logaritmo. Beleza? É claro que você só pode fazer isso se A e B forem números reais positivos diferentes de 1. Certo? Se os dois são diferentes de 1 e positivos, então você pode permutar, né, o logaritmando e a base, desde que você inverta o logaritmo. E a
prova disso é simples, basta você... aqui está faltando... Aqui é log de B na base A, certo? Faltou digitar aqui, né? O B. É só você fazer mudança de base, né? Se você pegar esse logaritmo aqui e mudar para a base B, você vai ficar com o log de B na base B dividido pelo log de A na base B. Só que log de B na base B é igual a 1, certo? E daí você chega nessa propriedade aqui. Bom, a segunda coisa, eu acho que a gente fez isso na aula passada, no finalzinho da aula passada. Eu não me lembro agora se... Pelo menos com a turma da noite eu fiz, com certeza, mas com a da tarde agora eu não me lembro. Fez essa Mas demonstração. essa propriedade aqui, ó. Não, professor, só mostrou da potência. A diferença é a seguinte, ó. A gente sabe que se o expoente tivesse no logaritmando, ele desceria aqui multiplicando, né? Essa propriedade aqui. O log na base A de B elevado a alfa é igual a alfa vezes o log de B na base A. Beleza? Quando o expoente está no logaritmando, ó, ele desce multiplicando. Essa propriedade que vocês viram agora é essa aqui, ó. Se você tiver um expoente na base, aí o expoente sai dividindo. Beleza? Essa é a diferença. Certo? Sim ou não? E aí por que isso aqui é verdade, ó? Por que isso é verdade? Vamos chamar isso aqui de x e isso aqui chamar de y. Certo? Então o que acontece, ó? Se isso daqui é x, então isso significa dizer que a elevado a alfa elevado a x é igual a b, não é isso? E se essa coisa aqui é igual a y, então o que a gente vai ter? O que a gente tem? É que a elevado a y é igual a b, beleza? Então, ó, a elevado a y é igual a b e a elevado a alfa elevado a x também é igual a b. Só que isso daqui é igual a elevado a alfa x, certo? E aí a gente tem uma igualdade, ó, entre duas exponenciais de mesma base. Conclusão é que alfa vezes x é igual a y e, portanto, ó, x é igual a 1 sobre alfa vezes y. O que nos dá o quê? Justamente essa igualdade aqui. Certo? Certo, professor? Sim ou não? Então, essa é a dedução que, inclusive, ele vai fazer aqui, né? Beleza? Mas tem uns casos a considerar, que é o caso em que b é igual a 1 e b é diferente de 1. Mas, tirando isso, não tem exatamente o que fazer. Porque assim, no caso em que b é igual a 1, os dois lados aqui vão dar iguais a 0, certo? Porque isso aqui é 0 e isso aqui é 0 e pronto. Tem o que fazer, beleza? E se o b for diferente de 1, aí sim a gente faz a dedução que foi feita. Agora, aqui, eu falei que ele ia deduzir do mesmo jeito que eu fiz, né? Mas aqui ele está fazendo de outro jeito, na verdade, né? Ele está usando mudança de base, ó. Esse logaritmo aqui, se você trocar o logaritmando com a base, você inverte o logaritmo, tá vendo?
Beleza? Ele está fazendo desse jeito. Eu achava que era do outro que ele tinha feito, mas enfim. Tá aqui, ó. Fez isso. Aí aqui ele vai usar o quê? Aí sim ele vai usar aquela propriedade, né? Porque agora o beta aqui, ele é expoente do logaritmando, certo? E aí esse expoente vai descer multiplicando o logaritmo, beleza? Aí ele escreveu essa expressão desse jeito aqui, colocando 1 sobre beta separado aqui, certo? E depois ele vai usar a propriedade novamente, ó. Aqui, se você trocar o logaritmando com a base, você vai inverter o logaritmo. E aí quando você fizer o inverso disso aqui, você vai obter isso, certo? Essa que foi a ideia dele aqui. Mas aquela que eu mostrei também é uma ideia válida e essa é uma outra demonstração. Beleza? Beleza. Que eu acho inclusive melhor do que a que está no livro, porque na que está no livro você já está usando uma propriedade anterior, sabe? E não usando as definições. E também meio que restringe a questão de que o B tem que ser diferente de 1. É, de fato. Nessa demonstração que a gente fez aqui, não importa se o B é 1 ou não, né? Certo? Então, de fato, duas razões aí para a gente ter uma vantagem na demonstração que eu fiz. Beleza? Bom, aqui agora a gente vai ter uma série de exercícios. Um monte de exercícios aí. Tem alguns exercícios interessantes. Olhando para os exercícios que tem aqui, se vocês já entenderam um pouco como é que minha cabeça funciona, quer dizer, não como minha cabeça funciona, mas se aprender um pouco sobre o meu gosto com relação a questões, vocês já sabem que exercícios como esse daqui, esse daqui, esse aqui, esse e esse daqui são exercícios, e esse daqui também, são exercícios que com certeza vão estar na lista na lista de questões que eu vou selecionar para vocês, né? Certo? Beleza, Então, professor. ó, todo exercício que for desse jeito aqui, ó, em que parece que ele tem uma espécie de generalização de alguma coisa, vocês já comecem a fazer. E essa daqui, melhor ainda, ó. Olha para essa daqui, ó, misturando equação de segundo grau com logaritmo. Então, nesse tipo de questão, vocês podem ter certeza de que são questões que caem no meu gosto. Certo? Olha essa daqui. Até porque, a meu ver, exercícios envolvendo logaritmos, se não for desse jeito, acho que também não tem nem graça. Fazer o quê? Ó, essa daqui, esse é um exercício bom. Ok? Eu já tentaria fazer hoje mesmo esse daqui, ó. Esse 204. Bom, mas vamos lá. Vamos seguir o livro. E agora a gente entra no capítulo de Professor, função a gente ainda tá logarítmica. engateando, professor, nas demonstração. Mas tem que tentar levantar e correr logo, viu? Mas esse aqui não tem. Não, eu falo assim, eu faço esse. Como a gente diz na Bahia, faço esse enxame todo, mas ela não é difícil, não. Essa aqui, ó. É claro que tem que usar essa dica. Mas não é uma coisa não é uma coisa difícil, não. Certo? Vendo assim parece difícil. Mas questão boa é assim. É aquela que você olha e toma primeiro um susto e depois você descobre que ela não tinha nada demais. Certo?
Esse é o tipo de questão que a gente pode dizer que ela tem uma beleza interior. Porque exterior não, né? Professor, o Mabo está Exterior, pedindo para repetir alguma coisa aí. Não sei exterior ela exatamente. não tem, não. Deixa eu ver aqui. Repetir Já aqui. faz algum tempo, na É, verdade, que ele pediu. aí se não disser o que, que tem que repetir, eu também não sei o que, que tem que repetir, não. Então vou seguir aqui. E outra coisa também é que a aula está gravada. Então, está sendo gravada. Então, se por acaso tem algum problema aí de conexão e perder parte da aula, depois assiste, né? Então vamos lá. Função logarítmica. Então a definição é a mais óbvia possível, né? O que, que vai ser a função logarítmica? É toda função dada por isso daqui, certo? Nesse caso, então, a função logarítmica vai ter como domínio o conjunto dos números reais positivos, certo? Então, isso aqui já está dizendo ó, que dentro de um logaritmo, no logaritmando, você não pode colocar nada que seja negativo, certo? Beleza? E nem zero, certo? Tá certo, professor. Bom, propriedades da função logarítmica. Primeiro, é que a função logarítmica e a exponencial são uma a inversa da outra, né? Certo? Beleza? Que mais? Se uma é inversa da outra, então é porque a gente é capaz de provar que se você fizer as composições, os resultados dão uma identidade, né? E aí é isso que ele está fazendo. Beleza? F composta com G é igual a f de g de x, que é igual ao log de g de x na base A, que vai ficar igual ao log de ax na base A, que é igual a x. Por que, que isso aqui dá x? Passa o x multiplicando o log e o log Isso, de alguma coisa de base dele mesmo é 1. exatamente. Esse x vai descer multiplicando o logaritmo e vai ficar log de A na base A, que é 1, certo? Justamente. É a mesma coisa no outro caso, né? Isso aqui, ó. Por causa dessa propriedade que a gente já viu. Beleza? Beleza. Então, de fato, desde que tenham a mesma base, a exponencial com a base A e o logaritmo com a base A, um é o inverso do outro, certo? Tem que ficar atento ao fato de que um é inverso do outro quando você considera a mesma base, tanto para o log quanto para a exponencial. Beleza? Outra coisa aqui é a seguinte. Com relação a crescimento e decrescimento do logaritmo. Quando a base é maior do que 1, o logaritmo é uma função crescente, certo? Isso vai decorrer do fato de que o logaritmo ele é inversa da exponencial e quando a base é maior do que 1, a exponencial é crescente, certo? Se uma função é crescente, a sua inversa tem que ser crescente também, certo? Porque pense assim, ó. Pense assim. Você tem aqui uma função crescente. Beleza? Aí você sabe que qual que é a relação entre o gráfico de uma função e de sua inversa? Qual que é? Elas são simétricas em relação a esse eixo, né? Sim, Sim ou professor. não? Então, se esse gráfico aqui ele está crescendo, quando você refletir, ele vai continuar sendo uma coisa crescente. Certo? É meio que essa a ideia. Agora é Então, claro que, diga, o gráfico logaritmo ele vai crescer cada vez mais devagar, né? porque no caso
E essa é uma observação boa que eu poderia comentar depois. É o que eu comentaria, né? Que é a exponencial, ela vai crescer cada vez mais rápido, né? Certo? Então, o logaritmo vai acabar fazendo o quê? Ó? Ele vai crescer muito rápido no início, certo? E com o passar do tempo entre aspas, né? Porque, enfim. Mas à medida que o x vai aumentando, ele vai crescendo cada vez mais devagar. Tá certo? Então, ó, aqui, se isso for o gráfico de a elevado a x, com a maior do que 1, claro, né? Esse daqui vai ser o gráfico do log de x na base A, também com a maior do que 1. Certo? Certo, professor. Beleza? Bom, ele vai falar sobre isso aqui também, né? E outra coisa é que quando a base está entre 0 e 1, aí a função exponencial ela é decrescente, né? Certo? Sim, sim. E se a função exponencial é decrescente, então o logaritmo também vai ser decrescente. Certo? Beleza? Por uma razão semelhante, né? Quando a base é menor do que 1, quando a base está entre 0 e 1, a exponencial é assim, né? Beleza? Essa aqui é a exponencial. E aí quando você reflete com relação a quando você refletir com relação ao eixo x igual a y, o que que vai dar? Como que vai ficar esse desenho? Não buguei agora. Eu não sei porque não se sintam mal por dar uma bugada na cabeça quando vocês pensam em qual é a reflexão desse gráfico com relação ao eixo x igual a y, não, viu? Porque eu acho que todo mundo buga aqui, tá certo? Mas uma coisa é certa, né? Como a exponencial sempre vai passar nesse ponto aqui de coordenada 0, 1, o logaritmo sempre vai passar no ponto de coordenada 1, 0, né? Porque o log de 1 é 0, né? Em qualquer base. Beleza? Sim, sim. Aí você faz o quê agora? Você pega, sei lá, por exemplo, pega esse pontinho aqui e reflete ele, certo? Eu digo que vocês não devem se sentir mal com relação a bugar na hora de refletir esse gráfico, porque eu mesmo também, de vez em quando, eu olho para ele assim, dou uma bugada, eu fico olhando, olho assim, chega a dar uma dor nos olhos. Chega, dói a mente. Aqui tá errado, né? Até aqui. Beleza? E aí você pega um outro ponto qualquer por aqui assim e reflete ele também, certo? Na dúvida, vocês refletem alguns pontos aí para obter, para conseguir visualizar melhor o que que acontece, né? Então veja, ó, o gráfico da inversa vai ter que passar por esse ponto e por esse aqui, ó. Então, o desenho vai ficar assim, ó. Beleza? Agora deixa eu apagar essa sujeira que está aqui. Agora ficou fácil visualizar. Agora que está feito, está fácil, né?
certo? Mas enfim, mas dá uma bugada mesmo, certo? Não se sintam mal por isso, não. Bom, então, sim, voltando aqui, né? Então, quando a base está entre 0 e 1, então, quando a base está entre 0 e 1, a exponencial é decrescente e é o logaritmo também, certo? Beleza? Então, voltando aqui. Então, por isso que a gente vai ter essa coisinha aqui. É claro que, assim, é claro que você tem que fazer conta, né? A continha para justificar, certo? Tem que fazer a continha para justificar. E ele faz essa continha aqui. O que eu estava mostrando aqui é apenas que graficamente, né, geometricamente, faz sentido, né? Que quando você tem uma função que é crescente, a sua inversa também seja. Beleza? Mas a gente tem que fazer a continha. Ele faz a continha aqui. Então ele vai pegar, ó, x2 maior do que x1 e vai querer provar que logaritmo de x2 na base A é maior do que o logaritmo de x1 na base A. Ele está supondo aqui que o A é maior do que 1, né? Beleza? Aí como é que ele faz isso? Ó? Se isso daqui é verdade, então é verdade isso daqui. Concordam? Porque o que é que você tem aqui? Isso daqui é igual a x2 e isso daqui é igual a x1. Não é? Sim, professor. Só que o que acontece? Aí, teorema, né? Um daqueles teoremas que a gente viu na aula passada. Se essa exponencial é maior do que essa, né? Isso quer dizer que os expoentes correspondentes são maiores também, né? O expoente da maior exponencial é maior do que o expoente da menor exponencial, certo? Lembra que o teorema lá, esse teorema 2, ele dizia isso, né? Exponencial de não sei o que é maior do que exponencial de não sei o que lá, se somente se o expoente daqui é maior do que o expoente daqui. É isso que ele está usando, certo? Então, como No x2... caso do A maior que 1, né, professor? no caso do A maior que 1, que é o caso aqui, né? Certo? Então, ó, como x2 é igual a isso e x1 é igual a isso daqui, então você tem aqui uma desigualdade entre duas exponenciais, e aí como A é maior do que 1, essa desigualdade é preservada entre os expoentes, né? Beleza? Aí você obtém isso. Então, se x2 é maior do que x1, então o logaritmo do x2 é maior do que o logaritmo do x1. Então, o logaritmo aqui é uma função crescente, né? Beleza? Para A maior do que 1. E no caso de A menor do que 1, é análogo. Tá certo? A diferença, quando A está entre 0 e 1, é que essa desigualdade aqui vai ficar invertida, né? Não é isso, Evaldo? Exato. Pronto. Essa que vai ser a ideia. Tranquilo? Então, com base nessas coisinhas aí você pode fazer essas coisas, né? 4 maior do que 2, então o log do 4 na base 2 é maior do que o log do 2 na base 2, certo? Isso daqui é verdade porque a gente está considerando o logaritmo, ó, com a base maior do que 1, beleza? Mas quando a base é menor do que 1, aí a coisa muda de figura. Ó. 8 é maior do que 2, mas o logaritmo do 8 na base meio é menor do que o logaritmo do 2 na base meio, certo? A desigualdade aqui está invertendo porque a base está entre 0 e 1. Beleza? Eu vou voltar aqui em cima e comentar uma coisa que é o seguinte. Ó. Não sei se deu tempo de vocês enxergarem isso, mas que diacho é isso aqui, né? O que danado é isso? E o que danado é isso aqui também, né? Que não tem a base sendo indicada, certo? Então a gente tem algumas notações em logaritmos que é o seguinte, ó. Quando a gente não indica a base,
Quando eu deixo assim, por exemplo, isso daqui é a mesma coisa que o logaritmo na base 10, certo? Quando não está indicada qual é a base, é porque implicitamente a base é 10. Beleza? Essa outra notação esquisita aí é um ln, certo? É porque ele botou um L minúsculo aí. Eu não sei por que ele botou o L minúsculo desse jeito, mas enfim, a gente escreve assim, ó. Isso daqui é o logaritmo na base E, certo? Onde esse Ezinho aqui é o número de Euler, certo? E esse logaritmo aqui a gente costuma chamar de logaritmo nepreniano. Logaritmo logaritmo. Como é que escreve agora? É em homenagem a Napier. Tá, esqueci como é que escreve. Pra gente ver. O livro deve mencionar também isso. Mas enfim. Isso aqui é um L, certo? E, e Ln é logaritmo nepreniano. É porque eu esqueci agora como é que escreve. Mas tem uma outra coisa também, uma outra anotação para esse mesmo logaritmo aqui, que é colocar o L maiúsculo. Bota assim, log com L maiúsculo. Certo? Beleza? Então, se vocês verem isso daqui, ó. Isso daqui é a mesma coisa que o ln do 10, que é a mesma coisa que o log na base E do 10. Beleza? E se for um log minúsculo, sem indicação de base, é porque a gente está considerando base 10. Beleza? É pouco usado, né? Esse com o L maiúsculo. Tá ok? Eu acho que é pouco usado, né? Esse aqui? Com L. Sim, sim. É pouco. É mais. Vocês vão enjoar no curso de cálculo 1 de verem esse daqui, ó. Certo? Vocês vão enjoar, enjoar com força. Eu já estou assumindo aqui que todo mundo vai passar por matemática básica, né? Todo mundo que faz prova, né? Claro. Então, semestre que vem eu não sei com quem que vocês vão fazer essa disciplina, o cálculo 1, mas vocês vão enjoar de ln. E vão enjoar de e elevado a x, certo? Da exponencial com a base sendo o número de Euler. Bom, vamos lá. Bom, a imagem da função logaritmo é claro que vai ser r, né? Beleza? Porque se o logaritmo é inversa da exponencial, né? Então lembre, exponencial tá assim, a elevado a x vai ser uma função que sai de r para r mais asterisco, certo? Então o logaritmo na base A vai ser daqui para cá, né? E como uma é inversa da outra, né? Porque as duas são objetivas, né? Se são objetivas, é claro que a imagem do logaritmo vai ser r, né? Beleza? Já que ela é sobrejetiva. Tá certo? A imagem dela é r. Bom, o gráfico é basicamente aquilo que que eu até já tinha desenhado antes, né? É só você pensar no gráfico da logarítmica como sendo reflexão com relação ao eixo x igual a y, com relação à bissetriz, né? Você pegar, fazer o gráfico da exponencial e refletir com relação a essa bissetriz. Tá certo? Beleza? Beleza, E aí tem professor. algumas observações com relação ao gráfico que vão ser o quê? Bom, a primeira delas é que o gráfico sempre estará à direita do eixo y, né? Ou seja, sempre vai estar na parte em que x é positivo, né? Tá certo?
Outra coisa é que quando x é igual a 0, ela sempre vai dar 1. Então, o ponto de coordenadas 1, 0 sempre vai pertencer ao gráfico, certo? Esse ponto aqui sempre vai estar no gráfico do logaritmo. Tranquilo? 3. Aí o que já viu, né? Se o a for maior do que 1, o logaritmo é crescente. Se está entre 0 e 1, ele é decrescente. Certo? 4. Ele é simétrico. Ele é simétrico em relação à reta x igual a y do gráfico da exponencial. Certo? Ele é o simétrico do gráfico da exponencial. Beleza? E o quinto é só mostrando alguns gráficos típicos aí, né? Então, tipicamente, aqui está o gráfico da exponencial e do logaritmo de mesma base, com base maior do que 1. E aqui para o caso em que a base está entre 0 e 1, né? Tá certo? Certo. Então, prosseguindo, só exemplos. Exemplos. E aí, assim, com relação a exemplos, vocês podem pegar... Vocês vão olhar sempre, né? Bom, nesse exemplo aqui, a base é 2, então a base é maior do que 1. Então, você sabe que, tipicamente, o gráfico vai ser uma coisa assim. Certo? Aí vale a mesma coisa que eu falei lá no caso da exponencial. Você já sabe que o seu gráfico vai ter que passar por esse ponto. Aí basta pegar um outro ponto, qualquer, gráfico, certo? E desenhar essa curva aqui. Beleza? O fato dela ter esse aspecto é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Beleza? Quando a base é maior do que 1, né? Aqui no caso. Quando a base é menor do que 1 e maior do que 0, aí a gente sabe que tipicamente ela vai ter que ser... Cadê? Ela vai ter que ser uma coisa assim. Certo? E aí, mas você sabe que ela sempre vai passar por esse ponto. E aí basta pegar um outro ponto qualquer e pronto. Certo? Uma dica é a seguinte. Quando você vai pegar um outro ponto qualquer, que ponto você pegaria? Que valor de x você consideraria? Por exemplo, aqui, ó. Você sabe que para x igual a 1, ela vai passar no zero, né? Beleza? Sim, professor. Aí você quer pegar e chutar um outro valor. Que valor seria esse? Eu chutaria... Base. eu chutaria o 2. Por quê? No 2, você sabe que o resultado é 1, né? Certo? Você chuta o valor da base aqui, ó. Beleza? Para obter 2 pontos. Se você quiser outro ponto, aí poderia ser qual? Aí eu pegaria, sabe o quê? Uma potência dessa base. Por exemplo, eu pegaria o valor dessa base ao quadrado. Por quê? Porque se do x aqui eu colocar 2 ao quadrado, o expoente vai descer, multiplicando o logaritmo, aí eu vou ficar com 2 vezes o log de 2 na base 2. Log de 2 na base 2 é 1, o resultado é 2. Compreendeu? Então, você poderia pegar como valores de x aqui o próprio valor da base, que aí você sabe que vai dar 1, e poderia pegar também uma potência, tipo o valor da base ao quadrado, para obter o 2, certo? Tranquilo? Tranquilo. Pronto. É só sugestão mesmo. E aí seguem mais exercícios e tal, e aí vamos lá. Depois desses exercícios aqui, a gente chega nas equações, né, exponenciais e logarítmicas, que vão se basear em quê? Bom, equações exponenciais vão se basear
em que? No fato de que exponencial é uma função injetiva, certo? Equações logarítmicas também vão se basear no fato de que o logaritmo é injetivo, essas coisas, certo? E claro, você vai usar a relação que existe entre exponencial e logaritmo, né? Beleza? Então, por exemplo, aqui. Ixi, Maria. Você pensa, vou resolver essa equação aqui. Tá, essa equação aqui, qual é a solução para ela? Você não vai conseguir obter um valor preciso para x, mas você sabe que isso tem uma solução. E a solução para essa equação aqui, qual que é? O log É de x 3 igual na a... Exatamente, certo? Beleza? Aqui. Como resolve essa? aplicaria a definição de log, ficaria log de 3 na base 5 igual a 2x menos 3, isolo x. Exatamente. Certo? Só isso. Beleza? Os demais entenderam o que Mateus... Foi Mateus que falou? Foi. Os demais entenderam o que Mateus descreveu aí? Sim ou não? 5 elevado a 2x menos 3 igual a 3. Isso implica dizer que 2x menos 3 vai ser igual ao quê? Ao log do 3 na base 5. Beleza? E agora isola o 3, né? Ou isola o x, né? X vai ser igual ao quê? Ao log do 3 na base 5 mais 3. E aí todo mundo aqui vai estar dividido agora por 2. Beleza? Sim ou não? Professor, na verdade, isso aí deriva da função de logaritmo, logicamente, mas é a mesma coisa que você pegar. Se esse primeiro membro é igual ao segundo membro, então o logaritmo do primeiro membro é igual ao logaritmo do segundo membro. É isso? É equivalente, né? E aí sim, aí vai para a segunda etapa aí, como você fez. Isso. Você poderia fazer isso aqui, né? Acho que é isso que você está imaginando, né? Exato, isso. E aí esse expoente desce. E aí vai ficar log de 5 na base 5, que é igual a 1. Aí vai ficar, portanto, só isso. Isso. Sim. É uma forma muito boa também de você proceder na conta, certo? Passar o logaritmo dos dois lados. E é claro que quando você passar o logaritmo dos dois lados, aí você vai ter que escolher uma base, né? Para fazer isso. Aí o ideal é que você escolha como base do seu logaritmo essa base da exponencial para ocorrer aquilo que acaba acontecendo, né? Vai aparecer o log de 5 na base 5, né? Que é 1. Beleza? Então, é uma forma de você proceder, de fato, na resolução. Beleza? Claro que a gente está falando aqui de equações simples ainda, né? Tá certo? A gente está falando de equações ainda simples. E veja que a forma de proceder, né? O livro, inclusive, ele procede de outra forma, né? Olha como é que ele faz. Isso daqui ele escreve como sendo 5 elevado a 2x dividido por x ao cubo. Né? Porque já que você tem uma subtração aqui no expoente, né? Então ele escreveu desse jeito aqui, ó. Certo? E aí o 5 elevado a 2x ele escreveu como sendo 25 elevado a x. Aí fez 25 elevado a x igual a 375.
que é o 5 ao cubo vezes 3, né? 5 ao cubo vai dar 25 vezes 5, 125. 125 vezes 3, 375. Certo? E aí ele escreveu, no final das contas, x igual a o log de 375 na base 25. Beleza? Precisava ser desse jeito? Não. Desse jeito aqui, também está certo? Sim. Certo? Inclusive, se você pega o que está no livro e o que está escrito aqui na tela, poderia ser um exercício vocês provarem que isso daqui é verdade. Ó. Por que vale essa igualdade aqui? Porque, ó, se a gente fizer a conta do jeito que o livro fez, eu chego em x como sendo esse número aí, certo? E se eu faço do jeito que Mateus falou aí, por exemplo, e que está escrito aqui, a gente chegaria nesse resultado. Beleza? Só que pelo que a gente olha para essa equação aqui, assim, essa é uma equação que vai ter uma única solução, certo? Ela vai ser uma equação que tem uma única solução, porque a exponencial é uma função objetiva e isso daqui é uma função objetiva. 2x menos 3 é uma função objetiva também, certo? Sim ou não? Sim. Lembram que função linear é sempre objetiva, né? Então, composição de funções objetivas é uma função objetiva. Beleza? Então, aqui, ó, você vai ter um único valor de x, tal que, vamos chamar isso aqui de f de x, né? Essa função f de x é uma função objetiva. Beleza? E aí, portanto, para essa equação, né, f de x igual a 3, você vai ter um único valor de x, né, tal que f de x é 3. Beleza? Então, essa equação tem uma única solução. Se ela tem uma única solução, e isso daqui é uma solução, e isso daqui também, então esses dois números são iguais, né? Beleza? Depois vocês brinquem aí de como é que faz para obter essa igualdade aqui entre essas duas coisas, certo? Que manipulação vocês fariam aqui para chegar nisso aqui, ou o contrário, né? Que manipulação fariam aqui para vocês chegarem nisso daqui, beleza? Aí vocês vão usar aquelas propriedades de mudança de base, de logaritmo de uma potência, ou de logaritmo com uma potência na base, certo? Porque, por exemplo, aqui, ó, isso é a mesma coisa que o log de 5 ao quadrado de 375, não é? Sim ou não? Sim, professor. E aí esse 2 que está aqui, ele faz o quê? Ele sai dividindo, não é? E o 375, ele é igual ao 5 ao cubo vezes 3. E aqui você vai ter um log de produto, né? O log do produto vai ser a soma dos logs, né? Sim, sim. É isso? Isso. E aí, aqui, esse 3 ele vai descer multiplicando o logaritmo. Isso daqui vale 1. E isso daqui está aqui, ó. Esse cara está aqui. E tem o meio multiplicando todo mundo, que é a mesma coisa de dizer que eu estou pegando essa soma e dividindo tudo por 2. Tá vendo? Se você usar as propriedades de logaritmo aí, você consegue transformar esse cara nesse sem problema algum. Beleza? Tranquilo? E aí outra coisa que eu Tranquilo. tenho que dizer é que se vocês pegarem, por exemplo,
Porque vocês gostam de pensar em e na prova, se eu fizesse desse jeito, ou se eu fizesse desse jeito. Qual é o jeito que estaria certo? Os dois estão certos, né? Porque você vai chegar no mesmo resultado, só que expresso de forma diferente. Sim ou não? Sim, professor. Pronto. Então, vocês vão ter aqui mais exemplos. Depois, assim, eu não quero acumular muita coisa já para essa próxima prova e nem quero acumular muita coisa hoje. Mas na próxima aula, eu acho que eu vou separar o tempo para ficar falando sobre esse tipo de probleminha aqui, ó. Certo? Esses probleminhas de... Eu não sei se esse aqui é de meia-vida. Mas esse tipo de problema aqui, certo? Eu vou tratar separado. Beleza? Beleza, Porque é beleza. problema clássico, né? Isso aqui, eu não sei com que frequência cai, por exemplo, no Enem, mas ele cai com bastante frequência em vestibular, em concurso, certo? Onde função exponencial e logarítmica são tópicos, Professor, certo? geralmente só cai uma Diga aí. questão das 45 no Enem. Mas então cai, né? E aí é bom estar atento a essa classe de problemas, vamos dizer assim, né? Beleza? Vamos ver se tem mais alguma coisa que, digamos assim, técnica ainda com relação a essas equações, certo? Que aqui tem um monte de exercícios. Equações logarítmicas. Bom, não tem nenhuma novidade, né? Se você tem dois logaritmos numa mesma base que são iguais, os logaritmandos serão iguais, certo? Basicamente é isso que ele está chamando de primeiro tipo de equação logarítmica aqui, certo? Então aqui, por exemplo, você tem dois logs na mesma base. Como os dois são iguais, os logaritmandos são iguais. Então 3x menos 5 igual a 7. 3x vai ser igual a 12. X igual a 4. Beleza? Então esse é um tipo bem simples, né, de equação. Vamos ver se ele vai tratar de algum outro. Tem agora esse tipo aqui, que também não tem nada demais porque é usar a definição, né? Se o log de uma certa coisa na base A é igual a um certo alfa, é porque essa coisa aqui é igual a elevado a alfa. Nada mais é do que a definição. Beleza? Está aqui, ó. Então, outro tipo de equação. Então, aqui, por exemplo, 3x mais 1, log de 3x mais 1 na base 2 igual a 4, significa que 3x mais 1 é igual a 2 elevado à quarta potência. Certo? 2 à quarta é igual a 16. Então, 3x mais 1 vai ser igual a 16, portanto, 3x é igual a 15 e x igual a 5. Beleza? Outro tipo de equação. Agora tem esse tipo também de equação, que é o que você vai ter que fazer uso de uma incógnita auxiliar. Que basicamente é o quê? Você ter problemas em que você vai chamar o logaritmo por alguma letra, e ao fazer isso, você vai cair em algum outro tipo de equação. Como no caso aqui, se você faz o log de x na base 2 igual a y, você vai cair numa equação de segundo grau. Beleza? E aí depois que você resolve essa equação, encontrando as raízes para ela, aqui, por exemplo, você tem y igual a 2 e y igual a menos 1. Beleza? Aí Professor, você vai ter que... Diga. essa anotação aí tem que ser esclarecida, né? Porque, na verdade, o que está dito aí é que é log de x na base 2 ao quadrado, né? Tudo ao quadrado, né? Eu ia comentar justamente Desculpa, isso aqui. Eu ia desculpa. comentar isso também. Mas já que você já tocou nesse assunto, então deixa eu comentar logo.
que é o seguinte, ó, quando ele está escrevendo ali, e é o que Evaldo falou, né? Quando ele escreve isso aqui, ó, esse 2 aqui é para indicar que eu estou elevando ao quadrado todo o logaritmo. Beleza? Essa é uma coisa comum. acontece É uma com coisa as comum funções de se trigonométricas. fazer, isso, com as funções trigonométricas também. Quando a gente quer escrever o seno de x, todo ele elevado ao quadrado, normalmente a gente faz assim, ó. Beleza? A gente faz isso. Esse tipo de notação, ele é comum em funções cuja representação é dada por um nome, sabe? Por exemplo, logaritmo, a função logarítmica. Ela tem esse nome aqui, ó. Então você coloca o quadrado, ao invés de colocar o quadrado desse jeito aqui, você coloca o quadrado no nome da função. Isso que eu estou chamando de nome, né? Por exemplo, na função seno, como ela está representada usando uma palavrinha aqui, ó, aí o quadrado do seno você coloca em cima do nome, ó. No cosseno a mesma coisa, certo? Beleza? No cosseno. Na tangente também. Se eu quiser colocar a tangente de x elevado ao quadrado, eu coloco esse quadrado em cima da palavra. Beleza? Na secante. Na cotangente. Na cossecante. Certo? E para as outras funções comuns, você não precisa ter esse tipo de coisa, certo? Mas funções em cuja representação, né, cuja notação, ela tem um nomezinho, você coloca esse quadrado no nome. Beleza? É por isso que aqui, ó, esse cara, ele está reescrevendo desse modo. Ele só está reescrevendo desse modo aqui para ficar claro o que é que ele vai chamar de y. Tá aqui, ó. Tá certo? Aí ele vai cair na equação de segundo grau, como eu falei, ele vai resolver, vai encontrar y igual a 2 e y igual a menos 1. E aí, para cada um desses valores de y, você vai ter que encontrar o valor do x, né? Aí você vai ter o quê? Se y é igual a 2, então você vai ter que resolver a equação logaritmo de x na base 2 igual a 2, que vai nos dar o quê? X igual a 4. E na equação log de x na base 2 igual a menos 1, você vai ter x igual a meio. Beleza? Então essa é uma outra forma de a gente proceder na resolução de equações logarítmicas, exponenciais também, certo? Eu, inclusive, na aula passada, na turma da noite, eu até fiz um probleminha que era assim. Digamos que você tem aqui a seguinte equação segundo grau. Certo? Quais são as soluções dessa equação aqui? Y igual a 2 e 2 3. e y igual a 3. Beleza? Então você sempre pode, ó, Professor, não deveria então partir. ser. Deveria ser x, y não ali ao lado do 5? Oh, aqui é. Tá certo. Então você sempre pode, ó, pegar, por exemplo, pega uma equação do segundo grau, que você já sabe quais são as soluções, certo? Aliás, eu vou colocar melhor. Eu vou botar aqui 6 e aqui 8. Certo? Você pega uma equação de segundo grau cujas raízes você já sabe quais são, e aí você cria o seguinte probleminha. Eu vou fazer y igual a, sei lá, 3 elevado a x, para cair na seguinte equação. 3 elevado a x ao quadrado menos 6 vezes 3 elevado a x mais 8 igual a 0.
o que vai nos dar 3 elevado a 2x menos o 6 eu posso escrever como sendo 2 vezes 3, vai ficar 2 vezes 3 vezes 3 elevado a x mais 8 igual a 0. Isso daqui eu posso escrever como sendo 9 elevado a x. 3 vezes 3 elevado a x vai dar 3 elevado a x mais 1, aí mais 8, igual a 0. E ainda, se quiser complicar um pouco mais, eu ainda escrevo assim, ó, 9 elevado a x mais 8, igual a 2 vezes 3 elevado a x. Aí você chega nessa equaçãozinha, né? Certo? Você parte da equação de segundo grau, faz essa mudança e chega nessa equação. Aí essa equação aqui é a que eu coloco como exercício para vocês resolverem, né? Certo? Ou o livro também coloca, né? Certo? E aí como é que você resolve essa equação aqui? Fazendo basicamente o procedimento ao contrário aqui, ó. Você tem que tentar transformar essa equação aqui nesta equação aqui e nela você observar que ela é uma equação de segundo grau, em que a sua variável é o 3 elevado a x. Aí você faz a mudança, que é o que ele está chamando de usar uma variável auxiliar, certo? E aí, fazendo essa mudança, você cai na equação de segundo grau, e essa equação de segundo grau você resolve. Beleza? E aí, como é que você vai resolver? Bom, então você vai ter, se y é igual a 3 elevado a x, então aqui eu tenho 3 elevado a x igual a 2. Daqui você vai tirar que x é igual a quem? Vai ser o log na base 3 do 2. Dessa outra equação aqui, você vai tirar aqui 3 elevado a x é igual a 4, e, portanto, x é igual a o log na base 3 do 4. Sim ou não? Sim. E considerando que 4 é igual a 2 ao quadrado, você ainda pode escrever assim, né? X é igual a 2 vezes isso, né? Sim, professor. Então, ó, se uma das soluções é esse, e a outra solução é essa daqui, inclusive você tem uma relação que é uma das raízes é igual a 2 vezes a outra, né? E aí o problema poderia ser assim, ó. Vê como que é fácil elaborar problema, né? Elaborar problema para os outros resolver é muito fácil. Eu poderia pegar essa equação aqui e perguntar assim: prove que as duas soluções dessa equação satisfazem a relação que é essa daqui, certo? Ou então pedir assim: mostre que a razão entre a maior solução e a menor, a razão é igual a 2. Né? Esse tipo de coisa. Então vejam aí como é fácil criar problema para os outros, né? Tanto na matemática como na vida real é fácil criar problema para os outros, né? Pior que agora ficou esquisito o que eu falei, né? Eu falei assim, na matemática e na vida real, como se na matemática não... Se a gente estivesse falando de problemas que não são reais, né? Ailton, é exatamente isso mesmo, logaritmo neperiano, certo? E Evaldo, de fato, seria maldade, né? Criar problema assim, pedir para os outros resolver. Mas, de qualquer forma, é por isso que você pega um livro, por isso que você pega um livro, e é fácil um livro ter muitos exercícios. Muitos mesmos, certo? Porque você cria os exercícios meio que fazendo o contrário. É como se você partisse da solução e chegasse no problema. E aí o problema é o que você coloca lá como questão no livro. Tá entendendo?
Vocês vão se deparar muito com isso quando estiverem cursando a disciplina análise. Quando vocês pegam o livro do Elon, tem muito probleminha ali que surge nesse processo inverso. Como se... Não é exatamente isso, mas é como se você partisse do que é a solução de um problema para o problema. Sabe? Mas enfim. Professor, fazendo isso, eu lembrei de uma vez eu vi, eu não sei, foi tipo assim, o cara pegou lá, botou 1 mais 1 igual a 2. Aí fez, bom, 1 pode ser representado por essa série aqui, 2 pode ser representado por essa outra série. Aí substituiu lá, aí esse outro 1 foi botar uma outra série diferente. Aí no Sim, final ele justamente. substituiu lá, e botou lá um Justamente. X e eu encontro o X. Exatamente. Exatamente. Esse tipo de coisinha. Certo? E Fabiano, essa análise que eu estou falando é análise matemática, não é análise combinatória, não. Beleza? Dizem que é a matéria mais temida do curso. Que é uma. De fato, acho que é. Pelo que eu vejo, assim, os alunos comentando demais e tal, é a mais temida. De fato, é uma das mais difíceis, certo? Para a grade da licenciatura, com certeza é a mais difícil. Para o bacharelado ainda tem mais difíceis. O bacharelado ainda tem análise da RN, ainda tem análise de Fourier e EDP, ainda tem topologia dos espaços métricos, ainda tem geometria diferencial, ainda tem EDO. É matemática boa de se ver. Mas quando eu digo mais difíceis, porque assim, mais difícil é uma coisa relativa, né? É mais difícil em relação às demais. Mas não quer dizer que seja muito difícil, né? Aprendam isso, certo? Beleza? Ser mais difícil é uma coisa sempre relativa. Quando a gente fala é mais alguma coisa, é sempre comparativamente, né? Beleza? Então aqui segue só exercícios, exercícios, exercícios. Vamos ver se aparece alguma coisa interessante aqui, porque eu não quero ficar resolvendo exercícios ainda hoje, não. Vamos ver se ainda tem coisa de, digamos assim, teoria para ter que fazer, certo? E parece que não, né? Até agora não apareceu nada. Eu estou passando rápido de propósito, certo? Porque eu quero realmente procurar exercícios interessantes. Aliás, teoria ainda, né? Ver se tem, certo? Mas de qualquer forma, antes mesmo de eu passar exercícios, vocês já vão se ligando nesses exercícios assim, ó. Por exemplo, esse. Vocês acham que esse é o tipo de exercício que eu passaria na lista? Pelo que vocês estão me conhecendo? Professor, eu tenho quase certeza que sim. Eu também estou com a certeza que sim. Certo? Então vão pegando o jeito. É uma coisa boa de se fazer, sabe? Você ir pegando o jeito do professor, o jeito assim com relação a. Deixa eu ver o tipo de exercício que o professor gosta de passar para eu já fazer, mesmo que ele não recomende, sabe? Porque, enfim, né? É tudo questão de estratégia, né? Você cursar uma disciplina requer um pouco de estratégia também, né? A estratégia maior é aprender todos os conteúdos que estão sendo passados, né? Uma sub-estratégia, que é aquela voltada mais para quem está mais interessado em passar na disciplina ao invés de aprender, o que já seria absurdo por si só. Mas uma sub-estratégia seria você ir pegando as manhas assim, né, do tipo de questão que o professor costuma passar e você dedicar, digamos assim, mais esforço a saber fazer aquelas ali logo, né? Beleza? Bom, o capítulo terminou e vamos ver se tem algo mais aqui. Qual que é que tem no próximo capítulo? Ah, tem as inequações, né? As inequações
é usar o fato de que as funções são crescentes, né? Tanto a exponencial como a logarítmica, né? Beleza? Então, por exemplo, em inequações exponenciais, que já foi visto em capítulos anteriores, né? Você vai usar o quê? Aí vamos lá. Primeiro, aqui você vê que ele está falando de inequações exponenciais de outra forma, né? Você resolver esse tipo de equação aqui, ó. Se a elevado a x é maior do que b, então, se você passa o logaritmo dos dois lados, se o c é maior do que 1, o logaritmo é crescente, né? Aí, se esse cara é maior do que esse, então o logaritmo de a elevado a x vai ser maior do que o logaritmo do b, na base c, desde que ela seja maior do que 1, certo? Tranquilo? Você vai usar esse tipo de coisinha aqui, ó. Beleza? Vamos ver isso num exemplo. Por exemplo, para que valores de x 3 elevado a x é maior do que 2? Vamos olhar o que é que o livro faz aqui, ó. O que é que ele vai fazer? Ele vai tomar o logaritmo, ó, tomando os logaritmos de ambos os membros da desigualdade na base 3. Então ele vai passar log na base 3 dos dois lados. Como a base é maior do que 1, a desigualdade vai ser preservada, né? Então, o log desse cara aqui vai continuar sendo maior do que o log desse cara aqui, porque eu estou considerando uma base maior do que 1. E por que ele passou o log na base 3? Por causa disso aqui, ó. Que aí do lado de cá você vai ter só o x, e do outro lado você vai ter, né, o que está aí. Beleza? Então, para você ter 3 elevado a x maior do que 2, basta que o x seja maior do que o log do 2 na base 3. Beleza? Beleza. Então veja que é bem, assim, bem o que trivial, né? Resolver essas coisas. Essa daqui, como é que vocês fariam? Passaria o logaritmo dos dois lados, mas em que base? Base 2, professor. Em base 2. E aí daria o quê? Log na base 2 de 2 elevado a 3x menos 1. Aí vai ser menor ou igual, né? Porque como a base é maior do que 1, o logaritmo vai preservar a desigualdade que existe, né? Beleza? Então a gente vai ter isso. Do lado de cá, esse expoente vai descer, né? Essa potência vai descer. E isso aqui vai dar 1. Aí você vai ter 3x menos 1 menor ou igual ao log na base 2 de 1/5. E, portanto, x tem que ser menor ou igual ao quê? A esse log aqui, mais 1, tudo dividido por 3. Pronto. Basta x ser menor ou igual a esse número esdrúxulo aí, certo? Beleza? Simples. Isso. O negócio é vocês terem em mente que essas coisas são simples. Tá certo? Nesse mesmo exemplo aqui, ó, nessa mesma questão resolvida, reparem que ele faz de outro modo. Olha como é que ele faz. Ó. Certo? E aí acabou chegando ó, em x menor do que o log de 2/5 na base 8. Beleza? Beleza. E outra Menor coisa ou menor também. igual, professor? Menor ou igual. É isso que eu ia dizer. Aqui ele colocou menor, mas aqui é menor ou igual, certo? Beleza?
Beleza. Bom, e aí vai ter mais exercícios e, enfim, né? Não tem, não tem muito o que comentar, né? É porque vocês têm que tentar fazer os exercícios primeiro, né? Depois eu faço alguns, né? Para ver se vocês já estão ficando ligados, como é que vocês fariam esse aqui? Então, botar tudo numa base só, né? Nesse caso aí, eu Tá? acho que esse aí eu faria que nem como o livro faz. Botaria 3 elevado a 2x dividido por 3 vezes 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 4x, e assim por diante. Até conseguir encontrar algum valor para poder colocar na base. Era para tentar colocar alguma coisa elevada a x, né? Isso mesmo. Então deixa eu fazer, porque eu sei que vocês já se ligaram como faz, mas pode ser que tenha alguém que ainda não está ligado no que é que vocês estão dizendo, né? É isso aqui, ó. 3 elevado a 2x menos 1 vezes 2 elevado a 5 menos 4x, maior do que 5. Então vamos lá. Esse carinha aqui pode ser escrito assim. E esse daqui assim. Não é isso que você disse, Matheus? E Valdo deve estar pensando exatamente a mesma coisa também, né? Sim ou não? Passa o 3 multiplicando, passa o 2 Aí, levando a 5 dividindo. isso. Aí o que é que acontece? Esse aqui você ainda pode escrever como sendo 9 elevado a x. Né? Porque isso daqui é a mesma coisa que 3 ao quadrado elevado a x. Beleza? E aí dá para escrever 9 elevado a x. Aí 9 elevado a x dividido por 3, 2 elevado a quinta. E aqui, ó. Aqui é a mesma coisa que 2 à quarta elevado a x, que é, portanto, 16 elevado a x. Aí você vai chegar nisso aqui. Beleza? Aí agora faz o que o Matheus falou aí, ó. Passa esses caras para o outro lado da desigualdade. Esse cara vem para cá multiplicando. Esse vai passar dividindo. Eu sei que é feio dizer isso, né? De passar multiplicando e passar dividindo, mas não tem problema não, né? Que agora vocês sabem o que é que isso significa. Então a gente vai ter 9 elevado a x dividido por 16 elevado a x maior do que 5 vezes 3 dividido por 2 à quinta. Beleza? Que se quiser escrever assim, não tem problema, né? E aí aqui você tem agora o quê? Um quociente entre potências, né? Com o mesmo expoente aqui, né? Então a gente pode escrever isso como sendo 9 sobre 16 elevado a x maior do que isso. Aí agora sim você caiu numa inequação do tipo a elevado a x maior do que b. Beleza? Isso mesmo. Aí, você teria problema de deixar 3 sobre 4 elevado a 2x? Ou é melhor deixar só o x? De deixar assim, não tem nenhum problema. Nenhum problema. Certo? Tá, e aí? O que é que faria agora? Aí colocaria os dois no log de base 9 16 avos. Isso. Aí faria o quê? Ficaria assim. Log nessa base desse cara aqui. Isso aqui a gente sabe que vai dar x, né? E aí, como essa base aqui é menor do que 1, ela é maior do que 0 e menor do que 1, essa desigualdade não vai ser preservada, né? Isso, ela terá que ser invertida. Aí vai inverter aqui, ó. Aí vai ficar isso. E aí o log nessa base desse número aqui.
Então, ó, basta que x seja menor do que esse cara aqui. Tá certo? Se isso dá para simplificar, aí é outra história, certo? Aí é outra questão. Porque, por exemplo, aquilo que você tinha dito, ó, isso aqui é a mesma coisa que 3 quartos elevado ao quadrado, né? Certo? Isso. E aí o que que acontece? Se você substituir pelo 3 quartos ao quadrado, aí a gente pode usar aquela propriedade lá de que quando você tem um expoente na base, esse expoente eu posso tirar ele daqui dividindo o logaritmo. E aí escrever tudo assim. Beleza? Beleza. Então, ó, de qualquer forma, basta que x seja menor do que essa coisa aqui. Tá certo? E assim vocês vão proceder nas demais inequações. Essa letra D aqui, olhando para ela, vocês suspeitam de alguma coisa que vai precisar fazer? Vocês conseguiriam chutar o que é que provavelmente vai ter que fazer aqui? Porque veja só, o que é que eu já suspeito que vai ter que acontecer? Eu tenho aqui 2 elevado a x, e aqui eu tenho 2 elevado a 2x. Sim ou não? Que é a mesma coisa que o 2 elevado a x elevado ao quadrado. Então, note que eu vou ter esse cara aqui, 2 elevado a x, e vou ter ele também ao quadrado. Então, provavelmente, muito provavelmente, isso daqui vai acabar caindo numa inequação quadrática, né? Isso. Sim ou não? Eu De algum modo, variável. se você fizer 2 elevado a x igual a y, por exemplo, provavelmente isso aqui vai virar um trinômio quadrado aí. Um trinômio do segundo grau, né? E aí você vai cair numa equação quadrática. Numa inequação quadrática. Provavelmente é o que vai acontecer em todos os itens dessa questão 327, né? Certo? Sim, sim. Realmente. Por isso que tem, ó, 5 elevado a x, 25 elevado a x. Aqui você tem 2 elevado a x e aqui você tem de novo 4 elevado a x. Aqui você tem 9 elevado a x e tem 3 elevado a x. Então é o que vai acontecer em todos os itens aqui, né? Agora e esse? E essa daqui? Quem chuta aí o que que provavelmente tem que fazer? Nossa, eu dividiria todo mundo por 6 elevado a x. Por quê? Aí eu conseguiria encontrar, por exemplo, esse menos 6 elevado a x ficaria 1. Aí o 4 elevado a x, ele ficaria 2 dividido para 3 elevado a x. E o 9 dividido por 6, 9 elevado a x dividido por 6 elevado a x, daria 3 meio de x. Aí poderia... Não sei se daria certo, na verdade. Estou chutando aqui como é que eu faria. É uma tentativa, né? Pode escrever para ver o que é que dá? Vamos escrever. Então, vamos lá. 9 elevado a x menos 6 elevado a x menos 4 elevado a x maior do que zero. Certo? Então, lá, você está sugerindo dividir por 6 elevado a x, né? Aí ficaria 9 elevado a x dividido por 6 elevado a x menos 1 Não, professor. menos... Não. Oi. Mudando de ideia. Divide todo mundo por 4 elevado a x, que dá para formar uma equação quadrática. Então seja, vamos lá, 4 elevado a x, 6 elevado a x por 4 elevado a x, menos 1 maior do que zero. E aí é justamente isso, né? Aqui vai ficar 9 quartos elevado a x, menos 6 quartos elevado a x, menos 1 maior do que zero. Aqui você tem
3 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado, que a gente vai escrever assim então, ó. 3 meios elevado a 2x, menos, aqui, simplificando, é justamente 3 meios. Não é isso? Isso. É usando E variável aí, auxiliar. exatamente, aí a sugestão é justamente fazer agora o quê? Isso daqui igual a y. E aí você cair na equação y ao quadrado menos y menos 1 maior do que zero. Pronto. Justamente. Certo? Certo, professor. Beleza? Então acho que não precisa continuar não, né? Algo parecido talvez tenha que ser feito nessa 329, na 330 e por aí vai. Beleza? Então, aqui era o tópico de inequações exponenciais, né? E nas inequações logarítmicas, a ideia vai ser basicamente a mesma coisa, né? O primeiro tipo é isso aqui, né? Em que, aí você tem dois casos a considerar, né? Se esse logaritmo é maior do que esse, então os logaritmandos vão preservar a desigualdade, né? Se a base for maior do que 1, e vai ser o contrário se a base for menor, né? É isso que ele vai dizer aqui, ó. Se a base é maior do que 1, e aqui se a base está entre 0 e 1. Beleza? E ele resumiu isso aqui, ó. É isso que precisa apenas para você resolver inequações logarítmicas, certo? E lembrando que isso aqui é tudo consequência do fato de que o logaritmo é crescente quando A é maior do que 1 e é decrescente quando a base está entre 0 e 1. Certo? Aí, exemplo. Qual é a relação que vai ter, qual é a desigualdade que vai existir entre 2x menos 1 e 6? É de que o 2x menos 1 vai ser menor do que 6, né? Porque você tem aqui uma base maior do que 1. Beleza? E aí 2x menos 1 menor do que 6 significa 2x menor do que 7. Portanto, x menor do que 7 meios. Beleza? Aqui, ó. Só que aí tem outra coisa que tem que ser sempre levada em consideração, que é o fato de que o que está dentro do logaritmo aqui, ele tem que ser positivo. Nunca esqueçam disso também. Tá certo? Porque 2x menos 1 tem que pertencer ao domínio do logaritmo, não? Sim. Então, não é suficiente dizer, esse cara tem que ser menor do que esse. Tá, tem que ser menor do que esse, mas beleza. Mas ele também não pode ser negativo, ele tem que ser positivo. E aí é por isso que aparece essa coisa aqui, ó. 2x menos 1 tem que ser maior do que 0 e, por causa dessa desigualdade aqui, ele tem que ser menor do que 6, já que a base é maior do que 1. Beleza? Aí, resolvendo as duas desigualdades, você tem isso daqui. Tá certo? Mesma coisa vai ser aqui, ó. Mesma coisa vai ser aqui. Quais são as duas coisas que vocês têm que ter em mente aqui? Primeiro, esse cara vai ser maior ou menor do que esse aqui? Esse cara vai ser menor do que 5. O x² menos 4x vai ter que ser menor do que 5, né? Por quê? Porque a base está entre 0 e 1, ó. Se a base está entre 0 e 1, essa desigualdade aqui vai ficar o contrário, né? Para os logaritmandos. Beleza? Então, x² menos 4x tem que ser menor do que 5. E, além disso, essa coisa aqui tem que ser maior que 0. Beleza? Beleza. Então, tem duas inequações a resolver, né? Tem essa aqui e tem essa aqui. Beleza? Resolvendo essa, ele chegou em x menor que 0 ou x maior que 4.
que ele está chamando aqui de S1. É o conjunto solução desta inequação aqui, beleza? E agora, resolvendo a segunda, que é essa, ele vai chegar em quê? Ó? Em x² menos 5, menos 4x menos 5 menor do que zero, e ele vai encontrar isso daqui, beleza? Esse é o conjunto solução 2. Daí o que acontece? Você vai pegar a interseção, né? Porque você quer que os valores de x sejam tanto solução da primeira inequação como da segunda, porque você precisa ter essas duas coisas sendo satisfeitas simultaneamente, né? Beleza? E aí quando você pega a interseção, aí ele concluiu que o x tem que ser maior que menos 1 e menor do que zero, ou x tem que ser maior do que o 4 e menor do que o 5. Beleza? Beleza. Então, é isso, né? Acho que não tem muito mais o que ter que ficar comentando não, né? Porque esse tipo de inequação aqui, né? A gente já vai saber como é que resolve Esse de símbolo é maneira o quê? simples, né? Oi? Esse símbolo aí é Isso o aqui quê? vai... Ele está falando, ó, o tipo de equação, menor ou maior do que k, certo? Ah, tá legal. Né? Está dizendo, ó, se o logaritmo for maior ou menor do que um certo número, como é que a gente resolve? Aí é claro que isso vai depender da base, né? Então, por exemplo, ó, ser maior do que k, somente se f de x maior do que a elevado a k. Se a base for maior que 1. Ou então, o f de x tem que estar entre 0 e a elevado a k, se a base está entre 0 e 1. Beleza? Alguém pode estar se perguntando assim, professor, Beleza. por que é que aqui ele está dizendo que f tem que ser maior do que 0 e aqui ele não está dizendo isso? Quem saberia Porque me dizer? se A é um número positivo, ele já é maior que zero. Então, se eu estou procurando um número que é maior que A, que já é maior que zero. Isso, porque nesse caso aqui, ó, como a elevado a k já é positivo, você não precisa dizer isso, né? Agora aqui não. Ele ser menor do que a elevado a k pode ser negativo também, mas ele não pode ser negativo porque ele está no logaritmando aqui, beleza? A mesma coisa no outro caso, né? Certo? Se o logaritmo for menor do que k, então ele tem que estar entre 0 e a elevado a k, se o a for maior do que 1, e tem que ser maior do que a elevado a k se a está entre 0 e 1. Beleza? Só isso. Aí vai ter um monte de exemplo que vocês vão usar e tem probleminhas também do tipo usando incógnita auxiliar, que é para você cair em inequações de outro tipo, né? Você começa com inequação logarítmica e vai cair numa inequação quadrática, né? Cadê a inequação? Vai cair nessa inequação quadrática aqui. Beleza? E por aí vai. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa nesse capítulo aqui. Eu imagino que não deva ter, não. Eu acho que o capítulo já deve terminar aqui. Isso mesmo. Terminou o capítulo e o próximo capítulo, deixa eu ver qual que é aqui. Logaritmos decimais. Que eu não vou abordar isso daqui, pelo menos não para cobrar em prova, certo? Pode ser que eu comente alguma coisa aqui de logaritmos decimais, mas mais para mostrar uma das utilidades do logaritmo, né? Que é você usar logaritmos para fazer contas de multiplicação que são muito grandes, certo? Que é um dos propósitos do logaritmo, né? Quando eles foram desenvolvidos. Beleza? Mas eu trato disso melhor depois. Eu vou terminar a aula já por aqui, aproveitar que só tem 1 minuto que eu passei da aula, né? Certo? Eu vou então encerrar aqui. Tenham todos aí uma boa tarde, até sexta-feira. Existe uma pequena possibilidade de na sexta-feira não ter aula de tarde, porque eu vou precisar resolver um negócio de manhã e aí eu não sei quanto tempo vai demorar
Aí pode ser, a probabilidade é pouca, de que não tenha aula à tarde. Beleza? Mas aí eu aviso no grupo. Tranquilo? Tranquilo, professor, sem problema. Então, tenham todos aí uma boa tarde, até sexta-feira e tchau para vocês. Tchau, Até professor. mais, professor. Até mais, professor.